Sejam bem-vindos a esta sessão sobre o funcionamento dos transistores no âmbito da disciplina de Fundamentos de Eletrónica. Eu sou o engenheiro António Almeida e hoje vamos explorar como estes componentes essenciais moldam o comportamento dos circuitos eletrónicos modernos. Neste capítulo abordaremos 6 áreas fundamentais: a operação e zonas de trabalho de transistor, a polarização para definir pontos de operação, as suas aplicações práticas como amplificadores e comutadores, as diferentes configurações de terminais, os limites de segurança para evitar danos e, por fim, a análise de diversos circuitos de polarização. Antes de avançarmos, convém recordar o que vimos no capítulo anterior. Identificámos os transistores BJT dos tipos NPN e PNP, compreendemos a sua construção interna com os terminais de emissor, base e coletor e analisámos as relações básicas de ganho e potência, bem como as suas regiões de operação. Os nossos objetivos para hoje são claros: queremos dominar a relação entre a polarização e os estados de corte, ativo e saturação. Vamos aprender a traçar a reta de carga, distinguir as configurações de base, emissor e coletor comum e entender como as resistências protegem e controlam o fluxo de corrente nestes dispositivos. Aqui vemos o gráfico característico de um transistor NPN. O seu funcionamento depende de como polarizamos as junções base-emissor e coletor-base. Na zona ativa temos polarização direta na entrada e reversa na saída. No corte, ambas são reversas. Na saturação, ambas são diretas. Se excedermos os limites, entramos na perigosa zona de ruptura. Para resumir, na zona ativa, o transistor é estável e a saída é proporcional à entrada. Na zona de corte, ele está desligado, sem corrente entre coletor e emissor. Na saturação, ele está totalmente ligado, permitindo a corrente máxima. E por fim, a zona de ruptura é o limite onde o transistor perde o controle e pode ser destruído. Este quadro resume os modos de operação para ambos os tipos, NPN e PNP, focando-se nas tensões aplicadas aos terminais. É vital compreender a hierarquia de tensões entre base, coletor e emissor para prever se o componente irá conduzir ou bloquear a corrente. Vamos testar o conhecimento com o exercício prático 1. Observem estas 3 representações de circuitos NPN e tentem relacionar cada uma com as zonas de saturação, corte e ativa. Pensem no fluxo de corrente em cada caso. Aqui está a solução: o circuito totalmente preenchido representa a saturação, o circuito vazio o corte e o fluxo controlado representa a zona ativa. Esta visualização ajuda a entender o transistor como uma válvula ou torneira eletrónica. No exercício 2, vamos devemos preencher a tabela. Vejam a solução do exercício anterior. Notem como o estado do transistor determina diretamente o nível lógico de saída, ilustrando perfeitamente a sua função como interruptor eletrónico. O tipo de utilização do transistor depende da polarização. Se queremos um amplificador, trabalhamos na região ativa. Se precisamos de um interruptor para eletrónica digital, usamos as regiões de corte e saturação. A corrente na base é a chave que define em que modo operamos. Para obter o melhor rendimento, definimos o ponto de operação, ou ponto quiescente que é. Este ponto pode estar no corte que é, na zona ativa que A ou na saturação que é B. A reta de carga une todos os pontos de operação possíveis para um circuito específico, aprofundando a saturação, a local quando a corrente atinge o máximo e a tensão entre coletor e emissor é mínima. O transistor age quase como um curto-circuito ideal. Calcular este ponto é crucial para garantir que o circuito comuta corretamente sem perdas excessivas. Neste exemplo prático, vamos calcular a corrente de saturação para o circuito apresentado. Utilizaremos a lei de Ohm considerando a tensão da fonte e a resistência do coletor, assumindo que a queda de tensão no transistor saturado é desprezível. Vejamos agora um testador de fusíveis. O transistor opera na saturação e a tensão no ponto A é de 2V. Pergunto-vos, qual LED acende? Por que não acendem ambos? E o que acontece se o fusível queimar? A resposta é interessante. Com o fusível bom, o LED verde acende porque o transistor saturado drena a corrente.
O LED vermelho não acende porque os diodos em série exigem mais de 2V. Se o fusível abrir, o transistor entra em corte e a tensão em A sobe, fazendo o LED vermelho brilhar para indicar a falha. Esta tabela é um guia de consulta rápida. Ela resume as condições de polarização, tensões e correntes para transistores PNP e NPN nas suas diferentes zonas de operação. É uma ferramenta essencial para o design de circuitos. Vamos falar de amplificação. Para ampliar um sinal de forma linear e estável, precisamos de polarizar o transistor na região ativa. O sinal de entrada varia a corrente da base, que por sua vez controla uma corrente muito maior no coletor, resultando no ganho de sinal. A polarização usa fontes DC. Para um NPN, a junção base-emissor deve ter polarização direta e a base coletor deve ter reversa. Como regra prática, o emissor e a base seguem a natureza do seu semicondutor, enquanto o coletor é sempre o oposto. Existem três formas clássicas de ligar um transistor: emissor comum, EC, coletor comum, CC e base comum, BC. Cada uma tem características de ganho e impedância únicas, servindo para propósitos distintos na engenharia. Na ligação base comum, a base é o ponto comum. Esta configuração oferece um ganho de corrente menor ou igual a 1, ou seja, ela atenua a corrente, mas é excelente para aplicações de alta frequência devido à sua baixa impedância de entrada. O emissor comum é a configuração rainha dos amplificadores. Ela oferece o maior ganho de corrente e potência. Isto acontece porque a impedância de entrada é baixa e a de saída é alta, permitindo um controle muito eficiente do sinal. Já o coletor comum é conhecido como seguidor de tensão. O sinal de saída no emissor segue o sinal da base. É muito utilizado como buffer, pois tem uma impedância de entrada muito alta e uma de saída baixa, ideal para casar diferentes estágios de um circuito. Podemos visualizar o transistor como uma caixa negra com dois terminais de entrada e dois de saída, onde um terminal é sempre partilhado. Aqui vemos esquematicamente todas as variações possíveis para NPN e PNP nestas três configurações. Atenção aos limites. A curva de potência define a zona segura de operação. Se cruzarmos a linha da potência máxima, 6x e C, o transistor irá sobreaquecer e falhar. Devemos sempre projetar os circuitos longe da região proibida. Para manter a corrente dentro desses limites, usamos resistências. Elas podem ser colocadas na base, no coletor ou no emissor, servindo como travões que garantem que o componente opere de forma segura e controlada. Este quadro comparativo mostra os ganhos de potência, corrente e tensão para as três configurações. Notem como o emissor comum se destaca pelo equilíbrio de ganhos elevados, justificando a sua popularidade na eletrónica analógica. Vamos a um exemplo prático de cálculo. Dado um ganho beta de 200, como calculamos as correntes e tensões na base e no coletor? Usamos as relações fundamentais de Ohm e a constante de ganho do transistor. Aqui temos um desafio para vocês. Para o circuito NPN apresentado, determinem as correntes de todos os terminais, as tensões VC e VBE e a potência total dissipada. Este é um exercício completo de análise DC. Vejam a resolução detalhada. Com uma corrente de base de 43 microamperes, obtemos 4,3 miliamperes no coletor. A potência dissipada é de 11 watts, o que exigiria um bom dissipador de calor neste transistor. Para evitar distorções no sinal, o ponto de operação deve ser estável. Vamos estudar os três tipos mais comuns de circuitos de polarização: a fixa, a estável de emissor e a por divisor de tensão. Neste exemplo temos um transistor em emissor comum com polarização fixa. A partir do gráfico de saída dado, o vosso objetivo é fazer o caminho inverso, calcular as resistências necessárias para atingir aquele desempenho. Na solução, identificamos os modos de corte e saturação gráfico para extrair as tensões e correntes máximas. Com esses valores, aplicamos a lei de Ohm para dimensionar as resistências de coletor e base.
A polarização fixa é simples, mas requer um método de análise rigoroso. O segredo é isolar o sinal AC, tratar os condensadores como circuitos abertos para DC e redesenhar o esquema para focar apenas nas tensões contínuas. Ao analisar a malha base emissor e a malha coletor emissor, conseguimos derivar fórmulas precisas para I e VC. Notem que a corrente do coletor está diretamente ligada à da base através do ganho do transistor. Aqui resumimos as fórmulas para as resistências de entrada e saída, bem como os valores críticos de saturação e corte para transistores NPN e PNP em polarização fixa. É a base matemática para o projeto destes circuitos. Resumindo, a polarização de base fixa é ideal para comutação, mas tem um problema, é muito sensível a variações de temperatura e mudanças no ganho beta, o que pode tirar o transistor da zona ativa facilmente. Vamos praticar com um transistor PNP com um ganho beta de 100, calcularemos IB/IC e VCE. Lembrem-se que no PNP as polaridades das tensões são invertidas em relação ao NPN, mas a lógica de cálculo permanece a mesma. Neste segundo exemplo, notem que a tensão base coletor deu um valor negativo. Não se assustem, isso indica que a junção está polarizada reversamente, o que confirma que o transistor está a operar corretamente na sua zona de amplificação linear. Podemos controlar a corrente de entrada de duas formas, fixando a corrente na base ou no emissor. A escolha altera significativamente a estabilidade do circuito face a variações externas. A polarização estável de emissor adiciona uma resistência no terminal do emissor. Este pequeno componente introduz um feedback negativo que estabiliza o ponto de operação, compensando variações de temperatura e do próprio transistor. Com a resistência de emissor, as fórmulas de resistência de entrada e saída mudam ligeiramente. A presença desta resistência levanta o potencial do emissor acima da Terra, o que deve ser considerado em todos os cálculos de malha. Em resumo, a polarização estável é mais complexa por ter mais componentes, mas a sua fiabilidade ao longo do tempo é muito superior. O ponto Q torna-se menos dependente do ganho beta específico daquele transistor individual. Comparando as duas, na fixa, se o beta subir, a corrente de coletor sobe descontroladamente. Na estável, se o beta subir, a resistência de emissor faz a corrente de base baixar automaticamente, mantendo o ponto de operação muito mais equilibrado. Vamos resolver um caso de polarização estável. Observem como o cálculo da corrente de base agora inclui o termo da resistência de emissor multiplicado pelo ganho, refletindo a sua influência protetora no circuito. Mais um exercício prático para consolidar. Determinem IB, IC e as tensões nos três terminais deste circuito de emissor estável. Prestem atenção aos valores das resistências e da fonte VCC. Aqui está a resolução com IB a 29 microamperes, temos um VC de 869V. Reparem como a tensão no emissor já não é 0, mas sim 315V, devido à queda na resistência RE. Chegamos à polarização por divisor de tensão, PDT. Este é o padrão de ouro na eletrónica, pois é quase totalmente independente do ganho beta. Utiliza um divisor resistivo na base para garantir uma tensão de referência muito estável. A PDT é, no fundo, uma polarização estável aperfeiçoada. Ao garantir que a resistência do divisor é muito menor que o beta vezes a resistência do emissor, minimizamos os erros e tornamos o circuito previsível e robusto. Para analisar um circuito PDT, usamos o teorema de Thedner. Simplificamos o divisor de tensão para uma única fonte ETH e uma resistência RTH. A partir daí, o circuito torna-se uma malha simples de resolver. Este slide resume as fórmulas do método exato. Primeiro calculamos os equivalentes de Thevenin, depois a corrente de base e, finalmente, as tensões de saída. É um processo lógico e infalível. Vejamos este exemplo prático com beta de 140. Seguindo os passos de Thevenin, encontramos um VC de cerca de 12V. Lembrem-se que os condensadores são ignorados nesta fase de análise contínua. Exercício de aplicação.
Apliquem o método exato neste circuito para encontrar o ponto de operação IC e VCE. Sigam o roteiro de Thevenin que acabamos de ver. A solução mostra o RTH de 3,55 kΩ e a tensão ETH de 2V. A corrente de base resultante é pequena, mas suficiente para definir um ponto de operação estável no coletor. Vamos repetir o processo para este outro circuito. Analisem as resistências do divisor e tentem prever se o ponto de operação será similar ao anterior. Aqui temos os resultados. Notem como que o método se mantém consistente independentemente dos valores específicos dos componentes, desde que um transistor permaneça na sua nativa. Existe um método por aproximação ainda mais rápido. Se desprezarmos a minúscula corrente de base, podemos calcular a tensão na base diretamente pela proporção do divisor. É muito útil para estimativas rápidas em bancada. Para usar a aproximação, calculamos a tensão na base, subtraímos 0,7V para emissor e achamos a corrente. Mas atenção, este método só é válido se a resistência vista da base for muito maior que a resistência do divisor. Resumo da PDT por aproximação: se β vezes RE for pelo menos 10 vezes maior que R2, podem usar estas fórmulas simplificadas sem medo. Poupa tempo e o erro é geralmente desprezível na prática. Mesmo na PDT, podemos calcular as impedâncias de entrada e saída. Estas resistências dinâmicas são fundamentais quando ligamos vários estágios de amplificação uns aos outros. Comparando os métodos, no mesmo circuito, o método exato deu 12,3V e o simplificado deu 12,22V. A diferença é mínima. Isto prova que o método simplificado é uma ferramenta poderosa para o dia a dia do engenheiro. Mais um exercício. Usem agora o método simplificado por aproximação para determinar o ponto de operação deste circuito. Verifiquem primeiro se a condição de validade é cumprida. A resolução é direta. Calculamos a tensão na base via divisor, deduzimos a tensão e corrente no emissor e chegamos ao VCE de forma muito veloz. Outra variação é a polarização por realimentação de tensão. Aqui a resistência de base é ligada ao coletor e não à fonte. Isto cria um efeito de autocorreção. Se a corrente subir, a tensão no coletor desce, o que por sua vez reduz a corrente de base, estabilizando o sistema. Neste exemplo de realimentação, calculamos I, considerando que a corrente na resistência de carga é a soma de IC e I. O resultado é um ponto de operação muito resiliente a variações. Tente agora resolver este circuito com realimentação de tensão. Calcule IC e VC para verificar como o componente se comporta com este feedback direto do coletor para a base. Solução: o cálculo de IB usa uma fórmula ligeiramente diferente para incluir a realimentação. Com o IC em 2,4 mA, o VC estabiliza em cerca de 7 V. Neste segundo exercício de realimentação, o desafio é encontrar a tensão no coletor. Lembrem-se que VC não é o mesmo que VC se houver resistência no emissor. Como podem ver na solução, primeiro encontramos IB, depois IC e finalmente subtraímos a queda de tensão na resistência de carga da tensão da fonte para obter VC. Na prática podem encontrar configurações mistas. O padrão de análise é sempre o mesmo: encontrar primeiro a corrente base. Uma vez tendo o IB, o resto do circuito abre-se para nós através das relações de ganho. Vejam este exemplo misto: realimentação de tensão, mas sem resistência de emissor. A análise simplifica-se, mas os princípios de malha e as relações de junção mantêm-se inalterados. Um último desafio: um circuito onde aplicamos tensão DC diretamente ao emissor e a resistência de coletor vai à terra. Como variam as tensões na base e no coletor neste cenário invulgar? A solução passa pela aplicação rigorosa da lei das malhas de Kirchhoff. Mesmo com configurações estranhas, se seguirmos os fundamentos, chegaremos sempre aos valores corretos de corrente e potencial. Chegamos ao fim desta sessão. Espero que agora tenham uma visão clara de como polarizar e operar transistores. Deixo aqui o meu contacto para quaisquer dúvidas ou comentários. Muito obrigado pela vossa atenção e bons estudos.